Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, no livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, versículo 13 em diante, diz assim: E estava próxima a festa, a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombas, e os cambistas assentados, e tendo feito um açoite de cordões, lançou fora todos o templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui esses, e não passais da casa de meu pai, casa de venda. E os discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus, que disseram: Que sinal nos mostras para fazeres isto? E Jesus respondeu e disse-lhes: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. E disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu os levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Podem sentar, meus irmãos queridos. Hoje nós estamos aqui na igreja evangélica Aliança da Fé, na rua Natividade da Serra, número 20, Jardim Trabalhista 2, Cachoeira Paulista, com o pastor presidente, pastor Rafael Sabará. Amém? Falei certinho? Amém. Meus irmãos, observe bem o texto que nós lemos. Mostra a passagem das 2 vezes que ele fez isso no início do ministério, e já próximo ao fim do seu ministério ele fez a mesma coisa. Ele foi, expulsou os cambistas que estavam no templo. E o detalhe é: estava próxima a Páscoa dos judeus. Observe bem isso, porque às vezes, como é hoje o dia da Páscoa e se comemora, na verdade nós comentamos, nós citamos, né? Porque na verdade nós celebramos todas as vezes que existe, que ocorre a ceia do Senhor. Porque está escrito: Fazem isto em memória de mim. Todas as vezes em memória de mim. Então toda ceia nós celebramos a ressurreição, celebramos aquilo que ele fez lá no Gólgota, lá na cruz do Calvário. Mas como tem esse costume, tem esse momento, e a Bíblia cita essa passagem aqui que eu li para vocês, onde já perto da Páscoa, ou próximo à Páscoa dos judeus, ocorreu que ele foi expulsar os cambistas. Expulsou dali aqueles que vendiam no templo, expulsou dali aqueles que faziam negócio no templo, e ainda disse: Não façam na casa do meu pai casa de venda, porque essa era chamada casa de oração. Esta é a intenção. E quando ele faz isso, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, as lideranças perguntam a ele: Com que autoridade fazes isso? E quando lhe perguntam, ele dá uma resposta que é marcante no coração deles todos, que traz um peso que talvez nós como igreja não entendamos muitas vezes. A resposta que ele deu, ele disse: Destruam este templo, e em 3 dias eu levantarei. E eles ficaram cismados com aquilo, ficaram: Como assim? Se esse templo foi construído em 46 anos, como que em 3 dias tu vai levantar ele? E observe que a palavra deixa bem claro na nossa língua portuguesa, porque ele disse este templo e não esse templo. Se ele dissesse esse templo, seria o templo edificado ali. Mas quando ele disse este templo, ele estava dizendo no seu corpo. E quando ele ressuscitou, que foi cantado aqui várias vezes hoje, quando ele ressuscitou, entenderam a Escritura. Depois de Jesus ressuscitado, muitas coisas veio a compreensão dos discípulos, e uma delas foi nessa ocasião. E quando ele diz isso, traz um peso para a vida de Jesus. Quando ele fala: Destruam este templo, eles não entenderam que era o templo do seu corpo, mas eles pensaram que era um templo edifício, que era o templo que Salomão construíra, e depois, no ano 586, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo, que depois de 70 anos de cativeiro foi reformado, foi levantado aquele famoso de Ageu, que eles olham e dizem assim: Mas esse é o templo, olha que glória
esse templo é profanado em algumas ocasiões, e depois então ele é restaurado, ele é ampliado por Herodes, ele fica suntuoso, segundo alguns historiadores, até mais do que o templo construído por Salomão. Mas isso trouxe um peso no ministério de Jesus, pois eles queriam matar Jesus. Você vai olhar em várias passagens bíblicas, onde eles tentam jogar Jesus no precipício, pegam em pedra para apedrejar Jesus. Dada a palavra que ele dizia, dito alguma coisa que ele falava, segundo as Escrituras, eles tinham o desejo de matar Jesus. E Jesus, ele tinha no seu ministério a incumbência de ensinar, de pregar, de curar, de ministrar e de morrer pelos pecadores. Ele veio para isso, ele nasceu para isso, ele foi enviado pelo Pai para isso. Esta era a razão de ele estar aqui, para redimir o povo, porque lá em João capítulo 1, verso 29, quando João Batista vê Jesus vindo em sua direção, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse momento você observa todo o sistema sacrificial da antiga aliança sobre Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De maneira que quando ele fala isso, quando nós lemos isso, nós nos remetemos à palavra, nos remetemos ao texto, nos remetemos até o livro de Êxodo também, capítulo 12, quando a nação de Israel sai do Egito e é necessário matar um cordeiro para cada família. Se a família fosse pequena, chamava-se a família do lado, mais um ou duas, para que comessem do cordeiro. Iam comer dele todo, a cabeça, a fressura, ou seja, as vísceras e os pés. Porque quando eu como cabeça de cordeiro, eu tenho a mente de Cristo. Quando eu como pé de cordeiro, eu tenho firmeza no Evangelho. E quando eu como as fressuras, ou seja, as vísceras, eu tenho alimento forte, eu tenho firmeza, eu tenho força, eu tenho capacitação da parte de Deus. E quando o Cordeiro de Deus é comido, porque quando chega essa data de agora, por exemplo, eles trocam o cordeiro por um coelho, eles trocam o sangue por chocolate. Quem já comeu chocolate aqui? Sabe que chocolate é bom? E quem já comeu sangue aqui? Alguém já comeu sangue aqui? Ninguém? Jesus disse lá em João 6, Jesus disse assim: quem não comer da minha carne não tem parte comigo, e quem não beber do meu sangue não tem parte comigo, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Deixa o chocolate de lá. O nosso negócio não é com o coelho, o nosso negócio é com o cordeiro, o nosso negócio não é com o chocolate, o nosso negócio é com o sangue de Jesus, que limpa, que santifica, que purifica, que resgata, que paga, que compra, e que nos dá acesso direto ao trono do Pai. Amém? Aleluia. Quantos querem mais do sangue mesmo do chocolate? Quantos querem mais do sangue? Quantos querem mais do Cordeiro de Deus, na verdade? Aleluia. Então nós somos libertos por causa do sangue do Cordeiro. Mas quando ele fala, destruam esse templo em 3 dias levando, porque foi o que eles pediram. Dá-nos uma prova do que, por que você faz isso? O seu ministério, como é que você faz isso? Expulsa os campistas, que prova nos dá? Destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Agora, o título da mensagem desta noite é: Jesus ficou sem a sua casa para nos dar uma habitação. Você pode falar comigo? Vamos lá no 3. Jesus ficou sem a sua casa para nos dar uma habitação. O que quer dizer isso? Quando Jesus fala isso, trouxe sobre si um peso. Porque Jesus, ele era de onde? Jesus era de Nazaré. E por causa do censo que foi estabelecido para que se recenseasse os moradores, para que se marcasse quantos havia, quem era, assim por diante, eles vêm então para Jerusalém. E quando eles vêm para recensear, chega a ocasião de Maria, mãe de Jesus, dar a luz. Ele nasce em Belém. Depois de um tempo, ali em Belém, ela retorna então com seu marido José, o pai adotivo de Jesus, lá para Nazaré, porque ele era de Nazaré. Jesus, o Nazareno. Em certa ocasião no seu ministério, ele sai de Nazaré, ele vai para Cafarnaum, estabelece seu ministério em Cafarnaum, e ali ele prega, ele ensina, chama discípulos, faz milagres, faz obras. Em outra ocasião ele passa por Nazaré, eles não recebem a Nazaré, a palavra de Jesus Nazaré. Eles olham para ele e falam: esse daí não é o filho do carpinteiro, esse daí não é o filho da Maria, não estão entre nós suas irmãs e seus irmãos. Está lá em Mateus 15 e o 13,
e o verso 53. Esse daí é o filho de José, o filho de Maria, não estão entre nós, seus irmãos, suas irmãs. Mas como que ele está fazendo milagres? Como que ele está ensinando essas coisas? Ele havia ensinado sobre o reino, havia ensinado sobre a parábola do reino. Como é que pode esse daí ser o que ele diz ser? E tinha dúvida deles. Ele não executou muitos milagres ali e seguiu no seu ministério, na sua caminhada. Quando ele nasce em Belém, depois de um tempo ele volta para Nazaré, e os magos vêm seguindo aquela estrela do Oriente, então vão até Herodes e querem saber daquele que havia nascido rei. E Herodes, então furioso, manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Certamente Jesus já tinha em torno de 2 anos, e os magos o encontram na sua casa, não na manjedoura. A manjedoura foi os pastores que estavam no pasto quando o Senhor se manifesta a glória do Senhor ali. Eles vão até eles e o adoram, e o servem, e apresentam ali presentes para ele. E segue o seu ministério e vai então para Cafarnaum e começa a pregar. E José, o seu pai antigo, ele era carpinteiro, mas a palavra carpinteiro original ali é como se fosse um pedreiro no dia de hoje. Ele construía casas, fazia habitação, trabalhava com pedras e com madeiras. Não era apenas um carpinteiro que faz obra de carpintaria, era alguém que construía ponte, construía casa, construía obras nesse sentido. Então Jesus aprendeu o ofício com ele e fazia esse trabalho com o seu pai adotivo até chegar à idade de 30 anos. E sendo Jesus de 30 anos, foi para ser batizado por João Batista e depois levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, e vem ministrando a palavra. A primeira palavra que ele prega é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, quando ele está pregando o evangelho, curando as pessoas, libertando endemoniados, curando os aflitos, socorrendo, onde Jesus chegava, como nós cantamos, alguma coisa acontecia. Onde ele chegava, a doença saía, a tristeza saía, a morte saía, a angústia saía. Onde Jesus está, tem que ter alegria, tem que ter paz, tem que ter a graça, tem que ter o mover de Deus. Por isso que às vezes na nossa casa, na nossa vida, nós não podemos viver debaixo de tristeza, passar um momento de tristeza, mas sabemos que aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Rei. Onde eu quero chegar com isso? Que quando ele fala, destrua este templo e em 3 dias eu levanto, ele mexeu com algo, pois ele não estava dizendo do templo construído, estava dizendo do seu templo. Mas eles pegaram esta palavra para acusar Jesus, para matar Jesus, por causa de um decreto que está no livro de Esdras. Eu quero que você vá comigo lá para o livro de Esdras. Chega lá comigo em Esdras capítulo 6. Esdras 6, de 1 a 3, e depois Esdras 6, 11. Eu vou ler aqui. É difícil de achar, né? Está entre Gênesis e Apocalipse. Pronto, te ajudei. Diz assim a palavra, Esdras capítulo 6, de 1 a 3, e depois o 11. Então o rei Dario deu ordem e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. E em Acmetá, no palácio, que está na província de Média, se achou um rolo, e nele está escrito em memorial que dizia: no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro estabeleceu o seguinte decreto: a casa de Deus, preste bem atenção para você entender a mensagem, a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para o lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura será de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. E aqui vai dando as dimensões. O decreto era para que se levantasse, se erguesse o templo. Ciro foi usado pelo Senhor Deus para que a nação de Israel tivesse o reino do sul, novamente voltassem para Jerusalém e eles pudessem reedificar. O livro de Esdras e Neemias vão mostrar muito disso no contexto histórico. E quando esse decreto é dado, você vai agora comigo para o versículo 11, que diz assim: e também por mim, quem? Ciro, e também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, lembra qual é o decreto? De edificar a casa e de fazer firme o seu fundamento. Eles pegaram este versículo da lei para apontar Jesus. Vou provar daqui a pouquinho. Eles pegaram este versículo da lei para dizer que Jesus era digno de morte, e da morte com a cuja qual ele morreu. Porque o decreto era: todo homem que se levantar
e levantado o pendurarão, e da sua casa se fará por isso um monturo. Vem comigo que eu vou explicar. Jesus disse que a autoridade que ele tinha seria provada em que, derrubando este templo, em 3 dias ele o levantaria. E eles pegaram esta palavra de Jesus, levaram para esse texto de Êxodo, que disse: foi decretado que todo aquele que se levantar e vai dizer que vai derrubar o templo que é para estar estabelecido para louvor, adoração, sacrifício, etc. Todo homem que se levantar contra esse decreto, vão arrancar uma viga da sua casa e vão pendurar esse homem nesta viga, e a sua casa será feita em entulho, monturo, destruirão a sua casa. O que ocorre nesse momento? Ocorre que em todo o ministério eles perseguiram Jesus. E chega um dado momento, quando Jesus é capturado lá no Getsemane, quando ele está lá com os seus discípulos, ele pega Pedro, Tiago e João, vai mais à parte e se distancia um pouco deles, e começa a orar. Seu sangue começa, o seu sorte transforma o sangue, começa a arrebentar vasos, começa a suar sangue, por causa daquilo que ele ia passar, por causa daquilo que nós estamos cantando e louvando aqui a noite toda. As irmãs cantaram ensino, louvaram, as crianças fizeram uma peça aqui, por causa do quê? Por causa que ele ressuscitou. Mas claro que antes de ressuscitar, ele tinha que morrer. Se ele não morre, ele não ressuscita, mas para morrer tinha que ter um motivo, e o motivo que ele morreu foi para salvar pecadores, evidente, é claro, mas a nação observou um texto para condená-lo. Várias situações tentaram, então acharam e pegaram um texto que ele não disse e fizeram dele uma acusação. Ele não disse que era para destruir o templo, ele disse que esse templo vocês poderiam destruir, em 3 dias ele levantaria. Mas observe comigo o que está escrito no livro de Marcos, capítulo 14, 57 e 58. Vai comigo lá. Marcos 14, 57 e 58. Marcos, capítulo 14, verso 57, versículo 57 e 58, diz assim. Eu vou ler o 56. O 55 em diante, vai. 55 em diante. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o acharam. Observou isso? Buscavam uma acusação contra ele, e não acharam. Porque muitos testificaram falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhes dizer: eu derrubarei este templo construído por mão de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mão de homens. Ele disse isso? Ele não disse isso. Ele disse: destruam este templo, e em 3 dias eu levantarei. As acusações foram: ele disse que destruiria esse templo feito por mão de homens. Inventaram, mentiram, distorceram a palavra. É coisa do inimigo. O inimigo é ardiloso, ele é hábil nisso, ele tenta pegar, como no deserto, pega um texto, ele quer distorcer, ele quer levar para um lado para outro, para enganar, para destruir, para distorcer. Quando Jesus na cruz, já crucificado, por causa das acusações que fizeram, ele estava na cruz e lá ainda passavam as pessoas e zombavam dele: mas tu não é o Messias, tu não é aquele que pode destruir o templo e em 3 dias tu levanta de novo? E começaram a contar. Agora olha para cá. Se você observou bem a leitura bíblica, ele vai para a cruz, ele vai condenar, ele chega lá. E quando você olha para o livro de João, capítulo 19, vai comigo lá, João 19, 25. Evangelho de João, capítulo 19, e o versículo 25 diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 19. Glórias a Deus. Verso 25 em diante. Diz assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleópas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa.
Vem comigo, eu vou fechando aqui para você entender o assunto. Jesus não disse que destruiu o templo edificado, reconstruído por Herodes. Ele falou do seu templo. Pegaram essa palavra, distorceram ela e apontaram no livro de Esdras. Todo homem que, por decreto, falar contra este decreto, seja arrancado uma viga da sua casa, e este homem seja pendurado nele, e a sua casa seja destruída. Então pegaram esse texto e levaram Jesus à cruz. E certamente a madeira da cruz foi arrancada de uma viga da sua casa, e a sua casa foi feita em monturo. Como é que você prova isso, pregador? Olha o texto que diz: Jesus na cruz, estava João, Maria, sua mãe, Maria Madalena, etc. Ele olha para Maria e diz, olha para João e diz: olha teu filho, Maria, a mãe, olha Jesus vendo ali sua mãe, e o discípulo a quem amava, que é João, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Por quê? Porque a casa de Jesus foi derrubada. A lei dizia isso: será derrubado a casa feita em monturo. O que é fazer monturo? É em tudo, derrubar, quebrar tudo, desmontar tudo, deixar pedras, nem pedras nem pedra, aquele monte de entulho. E uma viga da casa que estava ali vai pendurar o homem que quebrar esse decreto. Ele não quebrou, mas eles julgaram que o havia quebrado, porque Jesus nunca pecou, Jesus nunca errou, nunca falhou, nunca houve pecado algum em Jesus. Alguém que diz que quando Jesus ia levando a cruz, ali ia o maior pecador negativo. Ele nunca pecou, ele nunca errou, ele nunca falhou, ele não errou nem quando escolheu Judas. A Bíblia nos informa que ele não há pecado, não há mancha, não há nenhum nada que o possa condenar. 2 Coríntios 5:21 diz que ele é aquele que leva os pecados sobre si, mas ele justifica sem pecado algum, sem culpa alguma, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. Jesus não cometeu pecado algum, mas por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados, por causa dos nossos pecados, nossas iniquidades, transgressões, pecados, falhas, etc., ele foi até o madeiro. Mas para ele ao madeiro, a acusação foi arrancada do madeiro da sua casa, e ele foi pendurado naquele madeiro. A sua casa foi feita um monturo. Ele ficou sem casa para que eu e você tivéssemos uma habitação. Ele ficou sem habitação, ficou sem casa, mas ele nos deu condição, pela sua misericórdia, pela sua graça, para que nós tivéssemos uma habitação. Ele foi da cruz, a casa foi feita em monturo, mas ele nos garantiu: não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: porque eu vou para lá e vou preparar morada para você. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Que amor é esse, meu querido? Pode ser que você não tenha a sua casa própria, talvez você nem vá conseguir ter a sua casa própria, talvez está lutando, pagando aluguel 10, 15, 20 anos. Eu não sei se você vai ter, mas eu te garanto pela palavra de Deus, ele ficou sem casa, mas nos garante uma habitação. Quantos aqui acreditam que Deus preparou uma habitação para si? Levante a sua mão e glorifique a Ele, porque Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou. O sepulcro está vazio sim, a cruz está vazia sim, aleluia, mas ali está a glória de Deus, o trono está ocupado, porque Ele ressuscitou, está à direita do Pai. Quantos acreditam que Ele vive e reina? Levante a sua mão ao céu e glorifique a Deus. Aleluia, exaltado seja o Cordeiro de Deus. Por isso decreta que quando alguém falar contra isso, seja arrancado uma viga da sua casa, pendure lá e destrua a sua casa. A casa não tem mais. A Maria, mãe dele, certamente já viúva, segundo os entendimentos dos teólogos, então vai para a casa de João, porque não tinha mais casa, porque por causa dos meus pecados e dos seus pecados, ele ficou sem habitação. Mas eu quero agora com você ler o que está escrito no livro de Filipenses. Vai comigo para Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, até o versículo 11. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante, que diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhando
de pé agora. Nós temos uma morada, nós temos um lugar para ir, nós sabemos para onde nós estamos indo. O homem agora não sabe nem de onde vem nem de onde vai, mas eu e você não estamos perdidos, nós fomos encontrados. Estávamos perdidos, mas agora fomos encontrados. Estávamos em salvação, agora estamos diante do Senhor, e agora temos uma certeza gloriosa de que Ele voltará. Jesus morreu, ressuscitou, Ele veio, o sepulcro está vazio, e Ele voltará para nos buscar para onde Ele estiver estejando